Nossa leitura de hoje se encontra no capítulo 4 do livro de Lamentações. E olha, esse capítulo 4 ele é bem peculiar, que aqui o escritor vai voltar a falar novamente sobre Jerusalém, algumas características e o porquê do lamento. Lembrando que esse lamento, teoricamente, foi escrito após a invadida de Jerusalém, de Judá, e a destruição da mesma. Esse escrito foi escrito por um remanescente, no qual não foi levado cativo à Babilônia. Ele permaneceu em meio à destruição, presenciando todo o horror que uma guerra pode trazer, toda a destruição. Então este é o nosso pano de fundo. Só relembrando para vocês. E aqui ele vai descrever do versículo 1 ao versículo 6, que será a nossa leitura de hoje, ele vai descrever algumas características, sim, do que como o povo era e como ele está, e também qual o motivo de tamanha destruição. Então vamos ler aí, capítulo 4, do versos 1 ao 6. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis ao puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra da mão de oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar os seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre as escalatas se apegam aos monturos, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida, como no momento sem o emprego das mãos nenhuma. Então nós vemos aqui, sim, que Jerusalém, chamada aqui de Sião, era considerada uma das mais belas cidades, uma cidade de respeito, uma cidade imponente, linda, maravilhosa, aonde habitava o próprio Deus, ali no templo. E ele aqui descreve que essa cidade tão bela, tão linda, tão poderosa, estava totalmente destruída. Então ele faz aqui uma comparação com o seu linguajar, da forma que o povo entenda, comparando aqui com o ouro, comparando aqui com o oleiro, o barro na mão do oleiro. São palavras figuradas, um linguajar figurado típico da época, que era muito, o que era muito valioso na época, até hoje, mas principalmente na época, o ouro. O ouro significava poder, glória, majestade. Um oleiro que trabalhava muito bem fazia um vaso perfeito. Então ele faz essas comparações aqui, mostrando o tamanho da destruição, mostrando que até aquelas pessoas que tinham uma vida boa, vamos falar assim, que eram ricos, vamos falar na nossa linguagem de hoje, estavam passando fome na rua. Só que, vamos lá, por que disso tudo? Por que de tamanha destruição? Por que de tamanha ira? Porque isso aqui aconteceu porque o profeta Jeremias profetizou essa destruição. Quem acompanhou o nosso devocional no livro de Jeremias, pode voltar lá, quem não viu, nos vídeos anteriores, vai ver Jeremias o tempo todo chamando o povo ao arrependimento, que a ira do Senhor viria e trairia destruição.
ajudar em Jerusalém. E por que então que acontece isso? Tamanho desespero, tamanha destruição, tamanha desgraça. Sim, olha, presta bem atenção. Deus é um Deus bom, amoroso, zeloso, mas Deus também é um justo juiz. E a resposta está aqui no versículo 6, porque maior é a maldade da filha do meu povo. E ele até compara com Sodoma. Quem conhece a história de Sodoma e Gomorra sabe que Sodoma e Gomorra eram cidades totalmente pervertidas pelo pecado, dominadas pelo pecado. E foi destruída por Deus, assim como Jerusalém foi destruída aqui, por causa da maldade. E qual é a reflexão então que esse trecho da palavra de Deus nos leva? Olha, nós vivemos num mundo caído, dominado pelo pecado. E nós devemos nos afastar dele, se aproximando assim da presença de Deus. Olha, assim como Sodoma e Gomorra foi destruído pela maldade, assim como Jerusalém, neste contexto aqui, foi destruído pela maldade, este mundo em que nós vivemos também será destruído. Será destruído esse mundo e todos aqueles que amam estar neste mundo, que amam e adoram as coisas deste mundo. Então, preste bem atenção. Deus é um justo juiz. Não faça como este povo que permaneceu no pecado, até o ponto da cidade ser destruída. Volte o seu caminho a Cristo. Aceite o Filho de Deus como seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Arrependa dos seus pecados. E siga neste caminho rumo à eternidade. E quando Cristo voltar, Ele não virá mais como Salvador. Ele virá como juiz para julgar tudo e a todos. Então, tudo isso que nós lemos aqui do verso 1 ao verso 6, dá para nós compararmos a este mundo de hoje também. Aonde as pessoas acham que para ser alguém tem que ter poder, tem que ter glória, tem que ter dinheiro, tem que ter fama. Mas lembre-se, tudo isto aqui é passageiro. Se Cristo não voltar antes, pode ter certeza que a morte irá bater. Então qual é o sentido disso tudo? Qual é o sentido de viver intensamente esse mundo, deixando Deus de lado? Este não é o caminho certo. O caminho certo é você deixar as coisas deste mundo e servir a Deus. Servir a Cristo. Ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fique essa reflexão.